Na última aula, eu abri o tópico de fontes de energia e a gente viu alguns pontos importantes. Eu vou revisar aqui alguns pontos rapidinho só para a gente lembrar. A primeira coisa que a gente viu foi que as fontes de energia, elas estão relacionadas à ampliação das cidades e à criação das indústrias. E quando a gente fala em energia, é possível associá-la aos combustíveis ou à produção da eletricidade. Nessa aula, nós focamos nos combustíveis fósseis e também na produção de combustíveis. A gente falou também sobre carvão, petróleo, gás natural. Falamos aqui que na primeira revolução industrial, a principal fonte energética era o carvão mineral e após a segunda revolução industrial, daí em diante, o petróleo se tornou a principal fonte energética. A gente comentou aqui também sobre algumas fontes de energia alternativa, como a biomassa e o xisto. E a partir daí eu coloquei aqui alguns pontos de diferenciação entre fontes de energia, fontes renováveis e não renováveis. Lembra? Alternativas são aquelas que substituem o uso de combustíveis fósseis. Elas podem ou não ser renováveis. Renováveis é aquelas que a gente consegue repor, e não renováveis são aquelas que, mesmo a longo prazo, demora muito para ser reposto e depende muito das condições para ela poder ser gerada. Por isso são consideradas não renováveis. A gente abriu algumas discussões durante a aula sobre a OPEP, a relação do Brasil com a OPEP, porque ele ainda não era membro. E aí eu pesquisei um pouco mais e trouxe aqui algumas informações importantes para vocês. A gente falou também sobre um conflito que aconteceu no Estreito de Hormuz. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse estreito, porque ele tem uma grande relevância para a economia mundial, por ser a principal rota de petróleo. Então, hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo nessas questões e depois a gente vai partir para a resolução de exercícios. E antes disso eu vou terminar de falar alguns slides que não deu tempo, que era apresentar as fontes de energia. Ok? Vocês estão de boa acompanhando isso que eu pontuei aqui? Teve alguém que não estava na aula, que não está acompanhando? Meu chat está demorando para aparecer os trem. Durante a minha aula da tarde parou de funcionar. Então, às vezes, se eu não estiver lendo aqui, vocês tentem abrir o microfone e falar comigo. Tá bom. Então, bora lá. Em relação à OPEP. Primeiro. Bom, eu falei na aula anterior sobre a importância da OPEP, principalmente por causa que o petróleo é a principal fonte de energia do mundo hoje. E é algo que está presente, assim, em tudo, tá? Tipo, numa garrafa plástica, tá nos carros, praticamente tudo que a gente usa tem alguma relação com o petróleo. E, por causa disso, a OPEP, ela controla a produção, exportação e preço desse combustível fóssil. E por ela ter esse controle, ela possui um grande poder nas relações econômicas e mundiais. Então, qualquer variação no preço, mesmo que mínima, acaba afetando a vida de bilhões de pessoas.
afeta também o crescimento econômico de países e afeta direta ou indiretamente o cotidiano de inúmeras localidades. Então, com todo esse poder em mãos, a OPEP ela desempenha um papel fundamental no globo, sendo acompanhada por mercados, bolsas de valores e investidores do mundo todo. Porém, apesar de ter uma grande importância e influência global, vale lembrar que essa organização ela atua para poder defender os direitos dos seus membros. E mesmo que isso vá na contramão dos direitos e benefícios para a maioria da população mundial, ela está ali defendendo esses direitos. Então, isso acaba fazendo com que alguns críticos da organização digam que ela é um oligopólio bem parecido com as sete irmãs, que foram aquelas empresas que eu... Deixa eu ver se eu acho elas aqui, que eu mostrei para vocês. Essas aqui, que tinham o controle antes, e aí, com a junção dos países formando a organização, a OPEP acabou tomando o lugar que essas empresas tinham. Bom, mas o que isso tem a ver com o Brasil, a ver com a política? Vamos começar pelas políticas de controle da OPEP. Como o objetivo dela é controlar a produção e o preço do petróleo dos países que são membros dela, a organização ela acaba atuando diretamente com cotas máximas de barris de petróleo por dia. Ela toma essa ação para poder evitar ou amenizar crises econômicas, como, por exemplo, superprodução ou escassez do produto. Essa coordenação da produção nos países que são membros da OPEP, ela pode ser considerada positiva no sentido de que o preço não suba exageradamente, porém, pode ser considerada uma prática de cartel. Mesmo que a própria organização não use esse termo, é considerada uma prática de cartel porque a disponibilidade do produto ela é ofertada de acordo com os interesses dos países produtores. E aí, como eu já tinha falado, o Brasil ele não faz parte da OPEP. Segundo um levantamento da CIA, o Brasil ele ocupa o 15º lugar no ranking das maiores reservas de petróleo do mundo, que é uma posição privilegiada, porém não significa muito quando se trata de entrar na OPEP. Isso porque tem países com mais reservas que o Brasil, como, por exemplo, o Canadá, que está na 2ª posição desse ranking, e que não participa da organização. E aí entra as questões políticas, que eu tinha citado na aula anterior. Uma das justificativas para o Brasil não entrar na OPEP seria a questão da cartelização dos preços desses barris de petróleo. Os últimos presidentes do país, eles se demonstraram contra essa prática, porque é algo que acaba encarecendo o petróleo para as nações que são menos desenvolvidas. Então, além dessa questão política, tem a criação da Petrobras ali em 54, que é uma empresa genuinamente brasileira e que nasceu com esse objetivo de produzir petróleo em solo brasileiro e não depender tanto das empresas transnacionais, e posteriormente acabou ajudando o país a não depender desses países da OPEP, ok? Então, basicamente, são esses os motivos para o Brasil não ser membro. E por que a OPEP é considerada um cartel? Tranquilo até aqui? Eu não acrescentei as informações no slide, apenas falei aqui. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem. Tá bom. Então, deixa eu só comentar com vocês as questões das crises políticas envolvendo o Estreito de Hormuz.
parte aqui, inclusive eu vou até gastar um tempinho, porque são muitas informações. Eu coloquei um pouco de texto aqui nos slides, porque era muita coisa que eu não lembro e só falar vai deixar a gente um pouco perdido. Deixa eu só pegar uma referência aqui. Bom, eu coloquei aqui no final dessa parte dos slides, alguns links sobre os conflitos recentes no Estreito de Hormuz, para que vocês possam dar uma lida depois, porque eu estava olhando as provas de vestibular mesmo, na questão de geopolítica, já foi cobrada essa relação, não exatamente no Estreito de Hormuz, mas pelo Golfo Pérsico e a rota do petróleo. Cai, então, eu trouxe aqui algumas notícias recentes para vocês darem uma olhada em relação ao que o colega tinha trazido na aula passada também, sobre o navio que tinha sofrido um possível ataque. Aí depois vocês, quando tiverem acesso aos slides, vocês entram nesses links e olham. Vou voltar aqui para o início. Professora? Sim. O Afeganistão entra nessa briga aí? Por causa da localização, que está bem aqui. Tem uma parte que na verdade, pelas relações econômicas entre os países vizinhos. Então, qualquer conflito que tem aqui acaba interferindo nessas relações. Aí tem a questão que as relações comerciais que esses países têm com outros também. E agora com o Talibã no controle do Afeganistão? Menina, eu estava lendo sobre isso hoje, inclusive queria ler mais notícias, porque tem umas coisas bem pesadas acontecendo, a saída dos de aviões. Isso, dos exércitos dos Estados Unidos, de lá também. O cara vazou de uma vez. E, tipo assim, justamente o poder do Talibã sobre o Afeganistão foi, tipo, tirado em uma colisão com os exércitos estadunidenses, tipo, há anos atrás, aí agora eles estão tomando esse poder de novo. Parece Vietnã 2.0. Então, tipo assim, como que uma decisão de política de um país acaba interferindo no outro? Tudo bem que o problema é do Afeganistão, mas a relação, tipo assim, que ele tinha com os Estados Unidos mudava todo o conflito. Mas eu peguei algumas notícias hoje, porque apareceram várias coisas sobre isso no meu Facebook, e eu estava tipo, lendo sobre o medo que as mulheres estão tendo com essa volta. Eu vou ler mais e talvez na próxima aula a gente consiga comentar. Estava vendo no jornal, teve um caso de gente que subiu em avião, que estava partindo e caiu. Porque, tipo, eles já tomaram a capital, o presidente fugiu. Tomou a capital, acabou, o governo cai. Então, aí já são pontos bem importantes, né? Que... Tipo, você não é nenhuma província, nenhuma montanha. Literalmente tomaram uma capital. Mesmo que o cara chega aqui e toma Brasília. Pois é, e tipo assim, tomou Brasília, o presidente fugiu, vai fazer o quê? Acaba, até mesmo pela pressão, outros acabam cedendo. Acabou, o governo caiu, agora sou eu tô aqui, vai fazer o quê? Mais ou menos isso. Aqui da imagem, eu não vi. Eu vi, hoje foi... Tem um muro lá que tinha umas fotos de mulheres pintadas, aí tipo assim, os caras pintando de volta, e tipo... Cara, eram só fotos normais de mulheres, mas não podia nem isso. Eles são bem extremistas. Mas a gente tem que tentar entender pelo lado político-econômico, não só cultural. Isso. Mas eles têm uma cultura bem diferente da nossa, né? Então. Mas enfim. Próxima aula a gente vai falar disso. Porque a gente vai entrar também em população, que é o próximo tema. Mas deixa eu falar aqui do estreito, senão eu me perco.
Eu estou aqui, o slide está aberto aí no mapa para vocês, mas eu vou ficar olhando aqui para minha referência, porque tem algumas coisas que eu não me lembro de cabeça. Bom, o que é esse Estreito de Hormuz? Ele está situado aí na entrada do Golfo Pérsico, está entre Omã e a Península Arábica. É uma das principais rotas de comércio, como a gente já tinha falado isso na outra aula. Então, é uma via marítima extremamente estratégica e, por essa via, acaba transitando mais de 33% do petróleo mundial e 20% do transporte marítimo mundial. Então, qualquer coisa que acontece nesse lugar aí reflete no preço da gasolina e na economia do mundo todo. É uma extensão bem pequena, assim, se a gente for pensar em termos de mundo, né? É 54 quilômetros de largura na parte mínima e a máxima ela não passa de 100 quilômetros. Algumas pessoas, em relação ao nome, fala que esse estreito tem esse nome por causa do deus persa Hormuz, e alguns historiadores e linguistas dizem que esse nome vem de uma palavra persa local chamada Ormuz, que significa tamareira. Bom, esse Estreito de Hormuz ele é a única ligação que tem entre o Golfo Pérsico e os oceanos. Todo o tráfego marítimo para os principais países exportadores de petróleo, que inclusive são esses aí os membros da OPEP, eles têm que passar por essa via. O Estreito de Hormuz ele também é importante para o transporte do gás natural liquefeito do Catar, que é o maior fornecedor mundial desse produto. Então, aqui a gente já tem 3 pontos. A grande quantidade de petróleo que circula ali, o transporte marítimo também, e o transporte do gás natural. Outro ponto, que é o ponto mais estreito dessa passagem, ela está entre o Irã, e ao norte do Irã, e ao sul de Omã. Ela é considerada... Nesse ponto mais estreito, é considerado as águas territoriais dos 2 países. Então, a área que é navegável, ela se reduz para apenas 10 quilômetros. E nessa faixa de água é que os superpetroleiros passam todo dia. E eles passam ali transportando mais de 15 milhões de barris de petróleo por dia. Então, o petróleo, e esse petróleo, ele vem de países como a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, aqui os Emirados Árabes. E esses navios, eles viajam com destino aos Estados Unidos, para a Europa Ocidental e principalmente para a China, Índia e Japão. Então, agora que a gente já entendeu a importância, eu acho que eu coloquei aqui, falar um pouquinho sobre a origem desse estreito. Talvez isso aqui fique um pouquinho cansativo, porque é muita história, mas lembre, geografia é uma disciplina interdisciplinar que conversa muito com história e sociologia. E geopolítica é um dos temas que mais caem no vestibular, inclusive, para quem vai fazer o vestibular da UFO, geopolítica é cobrado, viu? Vamos lá. Bom, tudo começou em 1939, quando o Irã resolveu expandir o mar territorial para 12 milhas náuticas, que é o equivalente a 22 quilômetros, anunciando que reconheceria apenas o trânsito de passagem inocente, que é a passagem contínua e rápida, que é uma garantia pelo direito costumeiro internacional. Basicamente, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B. Eu posso passar
do ponto A para o ponto B, mas eu não posso parar, fazer outras coisas. Por exemplo, eram proibidas as manobras militares, atos de propaganda, pesquisa e busca de informações, atividade de pesca e também até mesmo os levantamentos hidrográficos. E aí, o Irã já tinha feito isso, então Omã fez a mesma coisa em 1972, e aí o Estreito de Hormuz foi fechado. Com isso, os navios eles precisavam passar pelas águas territoriais dos dois países sob as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é essa sigla UNCLOS. Então, em 1989, a UNCLOS ela foi instituída pelo Omã, declarando que apenas a passagem inocente era permitida por seu mar territorial. Bom, os navios de guerra estrangeiros, então eles precisavam de autorização prévia, e aí o Irã assinou a Convenção de 1982, onde ele exigia que somente os estados que faziam parte da Convenção do Direito do Mar pudessem se beneficiar dos direitos de contrato estabelecidos, assim como realizar a passagem de trânsito nos trechos internacionais de navegação. Tanto, em 93, o Irã promulgou uma nova lei de áreas marítimas, e nessa lei continha diversos pontos de conflito com as regras da UNCLOS. A exigência incluía a permissão prévia de navios de guerra, submarinos e navios nucleares para poder obter passagem inocente pelas águas territoriais iranianas. Gente, inclusive eu nem sei se eu estou falando essa sigla certa. Se eu estiver errada, e depois eles descobrirem, apenas me corrijam. Aí, quando eles fizeram isso, os Estados Unidos não gostou nadinha. E aí os Estados Unidos contestaram todas as reivindicações do Irã e de Omã. E aí, desse modo, foi criado uma estação de radar. E essa estação ela foi instalada em uma ilha, no pico da ilha Muzandan, para poder monitorar o tráfico TSS, que é o Esquema de Separação de Tráfico, no Estreito de Hormuz. Bom, por ser de grande importância para a passagem das exportações de petróleo, com grande frequência, essa área ela é motivo de disputa fronteiriça entre os países da região. O Irã e os Emirados Árabes, eles reivindicam as ilhas de Abu Musa e Term Maior e Term Menor para poder estender esse controle que eles têm sobre o Estreito de Hormuz. Porém, a comunidade internacional, ela também monitora esse estreito. E há vários anos, os Estados Unidos têm uma presença bem intensa nessa região, com o intuito de fazer valer as liberdades marítimas, ainda que isso seja por meio de militares. Então, o que acontece? Já tem esse clima pesado aí, né? Aí, sempre que esse nível de tensão ele aumenta no Oriente Médio, acaba voltando à tona o medo de um bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Teherã já ameaçou várias vezes impor essa medida através de unidades navais e mísseis de médio alcance para poder retaliar as sanções decretadas pela comunidade internacional ao país. E devido ao seu programa nuclear,
que aí ele recebe algumas retaliações. Então, do ponto de vista militar, esse bloqueio poderia ser facilmente imposto. Sobretudo porque o Estreito de Hormuz, ele corre ao longo de muitos quilômetros da costa iraniana. Deixa eu ver. Tá. No entanto, alguns especialistas, eles avaliam um bloqueio, que ocorra um bloqueio como algo improvável. Porque o Irã, fazendo isso, ele só iria se prejudicar. Porque o país ele se arriscaria a entrar em conflito tanto com os países vizinhos, que vivem das exportações de petróleo, como com aquelas que têm indústrias que são dependentes da importação do produto. E aí entra ali o caso que a gente estava comentando do Afeganistão, porque tem essa dependência, tem essa relação entre os países. Então, quando um entra em conflito, acaba levando consequências aos seus vizinhos. E outra coisa, ainda que houvesse um bloqueio total no Estreito de Hormuz, ainda que isso, sim, seja improvável, como a gente tem ali nas notícias, o país ele capturou um petroleiro de bandeira britânica em 2019 e agora, mais recentemente, em janeiro de 2021, ele tomou um navio-tanque, que o nome é Hankook Chemi, que era de bandeira sul-coreana. E aí isso acaba mantendo esse nível de tensão sempre ativo. E aí, você pensa, ok, se é o único caminho que tem do Golfo para os oceanos, como que eles vão fazer se for fechado esse estreito, se houver um bloqueio? Aí existem algumas rotas alternativas. Só que essas rotas, elas não são suficientes. Mesmo que assim não fosse uma medida necessária, os países da região, eles possuem essas rotas alternativas para poder fazer o escoamento da produção de petróleo deles, caso ocorra algum bloqueio ali no estreito. Por exemplo, os Emirados Árabes, eles têm um gasoduto que liga Abu Dhabi diretamente ao Golfo de Omã. E aí acaba evitando que o escoamento passe pelo Estreito de Hormuz pela parte sul. Já a Arábia Saudita, ela possui um oleoduto que pode levar o petróleo do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. Então, com eles, ambos os países buscam reduzir essa dependência geopolítica. Deixa eu voltar aqui. Tem um ponto importante dessa questão das rotas, que eu falei. Apesar de ter essas rotas alternativas, a capacidade existente dessas rotas, elas não seriam suficientes para poder compensar a escassez que vem em consequência de um eventual bloqueio. Por quê? De acordo com especialistas, essas rotas elas não estariam cobrindo assim, nem o consumo diário de petróleo da China e do Japão. Por isso que eles estão o tempo todo tentando evitar esses conflitos. E aí a gente vai ver aqui, entre os principais incidentes, que, cara, tá o tempo todo, eles estão o tempo todo brigando. Sempre está acontecendo uma coisa. Aqui, entre os principais, eu trouxe, se não me engano, 4. Não. Eita, são 11.
A guerra entre o Irã e o Iraque. Para começar, aconteceu em 1984, onde o Iraque atacou a base petroleira e os navios do Irã na ilha de Cargill. E aí o Saddam Hussein, ele queria provocar os iranianos para que fechassem o estreito e isso causasse a intervenção americana. Porém, o Irã apenas direcionou a sua defesa aos navios do Iraque e manteve o trecho aberto. E aí, eu estou falando aqui desses conflitos porque, como a gente já viu aqui, é uma região muito estável e provavelmente por ser assim um dos pontos mais estratégicos do mundo, é que tem essa instabilidade. Então, em toda história, esse trecho ele foi alvo de conflitos e ameaças de fechamento. Em sequência, a gente tem aqui essa operação Louva-a-Deus, onde a Marinha dos Estados Unidos atingiu uma mina iraniana em abril de 1988. Ó, pra você ver, só 4 anos depois do primeiro conflito ali entre o Irã e o Iraque. E ela fez isso enquanto eles estavam em uma missão. E aí os americanos acabaram abalando as suas relações com o Irã quando eles afundaram uma fragata. Hoje eu fui pesquisar o que era fragata e é um tipo de navio de guerra. Aí eles afundaram uma fragata, uma canhoneira, 6 lanchas armadas e danificaram uma segunda fragata dos iranianos. Lembrando que eu tô aqui, ó, só passando por cima dos conflitos. Mas como vocês têm aqui os nomes, mais ou menos o que aconteceu, depois vocês conseguem pesquisar mais a fundo. Bom, seguindo. Houve a morte de diversos civis quando um navio da Marinha dos Estados Unidos liberou um míssil que atingiu a aeronave Airbus A300 do Irã, que estava passando pelo estreito com 290 civis a bordo. E aí a Marinha Americana diz que confundiu o avião com um caça. Porém, matou 290 pessoas de graça. Houve também uma ameaça do Irã, que foi noticiada por uma agência de notícias que Ali Shirazi, que era o assessor do Ayatollah Ali Khamenei, ele tinha dito que o regime sionista estaria pressionando os funcionários da Casa Branca a atacar o Irã. E isso foi noticiado. Então, a resposta foi que se eles fizessem isso, Tel Aviv e os navios dos Estados Unidos no Golfo Pérsico seriam queimados pelos iranianos. Então, bom, um outro conflito aqui que houve foi relacionando bomba, onde um navio petroleiro japonês, esse M-Star, ele foi atacado com uma bomba no estreito em julho de 2010. E aí o grupo militante da Al-Qaeda acabou assumindo a responsabilidade pelo ataque. Temos aqui também questões relacionadas à reafirmação do território, onde os Estados Unidos fizeram um alerta ao Irã em janeiro de 2012 que o fechamento do estreito provocaria uma resposta imediata por meios militares. Porém, o Irã reafirmou o poder sobre o trecho, lembrando que qualquer interrupção causaria um choque que nenhum país conseguiria sobreviver. Então, assim, é uma galera ameaçando a outra o tempo todo, né? Lembrando que esses países têm um poder bélico muito alto. Então, assim, um conflito, ainda que esses conflitos pequenininhos, um conflito generalizado, daria uma merda muito grande. Bom, temos aqui conflitos
ou melhor, incidentes relacionados à exportação do petróleo. Aqui em 2012, no mesmo ano que teve esse alerta dos Estados Unidos ao Irã, a União Europeia ela tentou impor sanções ao petróleo iraniano e Mohammad Kossari, que é o chefe adjunto do Comitê de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Parlamento do Irã, naquela época, ele afirmou que fecharia a entrada do Golfo Pérsico se bloqueassem suas exportações de petróleo. Em 2015, teve a fuga de um navio-tanque com a bandeira de Singapura, porque ele danificou uma plataforma de petróleo iraniana. E aí os navios iranianos acabaram disparando contra ele até que essa embarcação fugisse. Gente, eu tô falando isso aqui rapidinho porque é mais a título de curiosidade, para vocês verem que tem vários incidentes relacionados ao estreito, tá? Bom. Lá também tem a presença de muitos grupos terroristas, né? Sim. Financiados pelos países para fazer guerra indiretamente. É o conflito que teve aqui. A guerra entre o Irã e o Iraque, que está envolvendo Saddam Hussein. Tem os ataques que a Al-Qaeda acaba assumindo ali a responsabilidade, que muitas são para gerar conflito mesmo, porque querem que, por exemplo, os Estados Unidos dê uma resposta, ou que, tipo, retire suas tropas de um determinado lugar. Essas relações aqui. Quando eu falo assim, ataque terrorista, eu sempre penso que é um cara financiando o grupo, outro cara financiando o outro, e os dois estão em guerra, só que falando assim, eu não estou em guerra, eles estão em guerra comigo. Exatamente. Mais ou menos isso. As coisas tipo, guerra superficiais, como a gente vê, tem tipo, uma relação muito mais profunda, principalmente econômica, tipo, econômica e política. Mas um monte de fanático não daqui para matar os outros, uma arma míssil do nada. Né? Eu nunca vi um míssil parar na minha porta. Não sei vocês, mas eu nunca vi um chegar pelo correio. Sim, olha, eu não vi, também não tô querendo ver, não, sabe? Tô abrindo mão desse privilégio aí. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, por que a Al-Qaeda sempre assume, tipo, a responsabilidade sobre algum ataque? Tem a questão do financiamento, mas tem a questão de se impor como uma fortaleza, porque ela mostra que tem o poder bélico, ainda que não tenha sido responsabilidade da Al-Qaeda. Aquele famoso vizinho mentiroso, sabe? Que sempre foi ele que fez. Aí a gente não sabe, porque não sabe quem está por trás desses grupos. Então, tipo, aí você fica, será que eles fez isso mesmo? Tá, continuar aqui. Entre as relações dos Estados Unidos e Irã, houve um abalo ali, em 2018, porque os Estados Unidos se retirou do Acordo de Ação Global, que em julho de 2018. E aí o Irã ameaçou que fecharia o estreito, mais uma vez. Porém, o exército dos Guardiões da Revolução Islâmica disse que estava pronto para essa reação. E aí, em agosto, o Irã ele fez um teste com um míssil que voou mais de 100 milhas do Estreito de Hormuz até o deserto iraniano. Né? Bom, a gente tem aqui alguns incidentes envolvendo explosões, onde navios petroleiros foram atingidos em junho de 2019. E quando eles foram atingidos, alguns relataram ter visto um objeto voador. E das tripulações que foram prejudicadas, uma foi resgatada pelos navios iranianos e outra pelos Estados Unidos.
porém o Irã negou o ataque. E, para finalizar essa parte de incidente aqui, esse do drone. Só que é muito esquisito, gente. Em junho de 2019, o Irã ele derrubou um drone, afirmando que esse objeto estava em uma missão de espionagem em seu território. Porém, esse drone pertencia aos Estados Unidos, que alegaram que essa aeronave ela estava no espaço aéreo internacional. Então, o ataque teria sido injusto. Agora, por que tinha um drone lá? Eu não sei. Ok, gente. Assim, parece engraçado a gente falando assim de uma forma mais leve e superficial, mas a gente tem que lembrar que isso está envolvendo vidas e tem várias pessoas morrendo por causa desses conflitos e dessas relações político-econômicas. E quando a gente fala em geopolítica, às vezes vale a pena dar uma aprofundada nessas relações. Por exemplo, no vestibular da UFO, tem duas questões. O segundo dia são 2 questões abertas de cada matéria, então cai 2 de geografia. A última que eu estava olhando era sobre geopolítica, que falava sobre, se não me engano, a Espanha, os protestos em Catalunha. Então, assim, leia um pouquinho dessas notícias, desses links que eu estou deixando para vocês. Vale a pena e pode ajudar vocês posteriormente, tá bom? Eu trouxe aqui também algumas curiosidades sobre outras rotas comerciais marítimas. Até porque, além desses conflitos ali no Estreito de Hormuz, a gente tem outros incidentes acontecendo, como o do Canal de Suez, onde um navio ficou encalhado ali e gerou um prejuízo bilionário. Então, aqui, ó, algumas das rotas que a gente tem. Primeiro, Canal do Panamá. O Canal do Panamá, ele é um canal artificial que tem 82 quilômetros de comprimento e corta o Panamá, ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. É considerado um marco da engenharia no século XX e foi criado para poder facilitar o comércio marítimo mundial. Esse canal ele permite que os navios evitem uma longa rota pelo Cabo Horn, que vai em torno da ponta mais meridional da América do Sul, que tem ventos fortes, correntes e icebergs. E aí faz com que essas águas sejam as mais difíceis do mundo. Então, esse canal ali foi uma grande mão na roda. Temos aqui também o Estreito de Malaca. Ele tem cerca de 900 quilômetros de comprimento. É o principal gargalo da Ásia e uma das rotas marítimas mais congestionadas. O canal liga o continente ao Oriente Médio e à Europa, e por esse canal passam cerca de 40% do comércio mundial e mais de 100 mil navios atravessam ele todo ano. O que eu já citei aqui, que foi recente, né, o canal de Suez, que também é um canal artificial. Ele atualmente possui 193,3 quilômetros de comprimento e corta o Egito, ligando os mares Mediterrâneo e Vermelho. Então, dessa forma, o canal de Suez ele permite a comunicação marítima entre a Europa e a Ásia, sem que haja necessidade de realizar um contorno do continente africano, algo que acrescentaria mais um mês de viagem. E foi nesse canal que ocorreu o incidente ali do navio encalhado, como eu tinha citado. E a gente também tem o Estreito Gibraltar. O Estreito de O Estreito de Gibraltar, ele é um canal marítimo que separa 2 continentes, a África e a Europa. Ele está localizado entre o sul da Espanha, une o mar Mediterrâneo, o leste do mar Mediterrâneo, ao oeste do Oceano Atlântico. Possui aproximadamente 15 quilômetros de distância e cerca de 300
a 1.000 metros de profundidade. Esse canal ele é resultado da separação das placas tectônicas, então é um canal natural. As placas tectônicas aqui são a euroasiática e a africana, e durante séculos ele foi rota de passagem para os navios mercantes que realizavam as transações comerciais. Atualmente, estima-se que cerca de 90 mil embarcações cruzam essa passagem anualmente e que, em média, passa pelo local uma embarcação a cada 6 horas. Depois Ítala, ocorreu uns bugs aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Aí eu consegui voltar para a aula agora. O Brasil, nessa questão de conflitos com relação ao Oriente Médio e aos Estados Unidos, tem muitos conflitos com eles? O Brasil tem? Essa parte que eu perdi, assim, eu não sei se você falou isso ou não. O Brasil sempre teve uma postura pacífica em relação a outros países, tentando manter sempre a diplomacia, essas coisas. Como a gente tem uma produção, e aí, que nem eu falei, teve a criação da Petrobras, para que não tivesse essa dependência de outros países, e principalmente dos países que estão ali no Oriente Médio, esses conflitos não são tão... praticamente não existem, eu não vejo. Eu vejo mais aí já é uma visão minha, pelo que eu leio, o Brasil tentando estabelecer relações políticas com outros países e entrando nos BO deles. Mas não porque algum país ali está querendo o BO diretamente com com o Brasil, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos, que tem um conflito mais intenso com o Irã, por exemplo, as relações são mais acirradas, e o Brasil quer o apoio dos Estados Unidos, acaba se intrometendo onde não deveria. Mas aí é uma visão um pouco mais minha. Porém, o país ele possui uma postura mais pacífica. Na minha visão, muito obrigada. Professor, na minha visão, o Brasil é o isentão que tem que se posicionar para não perder a amizade. Exatamente. Mas foi assim que o país conquistou várias coisas, com relações políticas e econômicas. Toda vez que um amigo seu briga, você tá fudido. Ele tá sempre na Mas dele. a questão, eu acho assim, o Brasil, de fato, ele não é amigo de ninguém. Ele está se apoiando onde ele vê benefícios. Exatamente. Amigo de graça, né? Aí a gente se aproxima de todo mundo. Quem estiver dando o maior benefício, tá indo. Mas, inclusive, eu posso dar uma pesquisada em relação a esses conflitos com o Brasil, entre outros países, porque, como eu disse, é uma visão mais generalizada e minha sobre o que eu vejo. Tipo assim, sobre o que eu estudei. Mas podem ter pessoas que fazem um estudo mais a sério, né, sobre as relações geopolíticas do Brasil com os outros países que têm uma visão diferente. E aí, quando eu achar, eu comento com vocês. Então, bora continuar aqui. O tempo está correndo e eu preciso falar sobre as fontes de energia com vocês, porque eu não falei. Até a última aula, eu falei aqui sobre o gás, carvão, e parei aqui no leste europeu, não foi? Que a gente falou sobre a produção russa aqui. Depois eu procurei um pouquinho sobre o gasoduto que, se eu não me engano, era a Finlândia e a Estônia que estavam querendo fazer. Quem que era mesmo? Lembra que a gente comentou ainda, nossa, vai fazer, tipo, da Finlândia até os Estados Unidos? Não é bem assim, não. Isso, Era a Estônia, a Finlândia e
que queriam construir um gasoduto, que é o Baltic Connector, para poder comercializar o gás natural com outros países. Esse gasoduto ele seria entre a Finlândia e a Estônia. E aí eles comercializariam com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. E não o gasoduto seria entre a Finlândia e os Estados Unidos, como eu tinha falado, viu, gente? Porque realmente é algo meio impossível, porque é uma distância muito grande. E sem falar que tem outros países aí no meio. Tá bom? Então, só para corrigir o que eu tinha dito. Então, vamos para as fontes de energia. Bom, vamos começar pelas hidrelétricas, que é o mais comum para a gente aqui no Brasil. A energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica ou hidráulica, ela permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios de planalto nas hidrelétricas. Elas podem ser construídas tanto em queda d'água quanto ao longo do curso do rio. Não polui tanto a atmosfera, porém necessita de um grande espaço para alagamento para poder se tornar efetiva, e existem muitos problemas sociais na sua construção. E, além disso, depende diretamente da vazão do rio e, consequentemente, do regime de chuvas. A energia solar... Ah, não, gente, é eólica. Onde eu li solar aqui? A energia eólica, ela é uma fonte de energia que depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na atmosfera terrestre, ela cria zonas de baixa e de alta pressão. E aí, dessa diferença de zonas de pressão, é que tem os ventos. E tem os movimentos ali do ar. Essa energia, ela é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, que causam uma grande poluição sonora e acaba afetando, assim, algumas vezes a fauna, como, por exemplo, os pássaros. Porque, às vezes, pode estar, tipo, no caminho das rotas de migração desses pássaros. Porém, é uma das energias mais limpas do mundo e o Brasil ele tem um grande potencial para poder produzi-la. O que mais? Agora, sim, a energia solar. Um minuto. Bom, a energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do Sol. Essa energia é captada assim, por painéis voltaicos ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, porém ainda é pouco produtiva. Então ela acaba sendo recomendada mais para moradias, mas não para as indústrias, por exemplo. Tem grandes avanços estão assim ocorrendo no uso desse tipo de energia. E o Brasil, que possui várias regiões que ficam até mais de 300 dias do ano com uma altíssima incidência solar. E aí, esses avanços eles podem aumentar significativamente a geração a partir dessa fonte. Seria bem bacana, já que é uma das energias mais limpas. Bom, a energia geotérmica, inclusive... aqui, deixa eu ver... Ela depende do calor da Terra, não emite nenhum gás de efeito estufa e a sua matéria-prima é o calor terrestre e é gratuito. É a forma de energia mais barata de se produzir e manter, até mesmo que mais barata que a energia solar e que a energia eólica. Porém,
Somente assim, alguns locais muito específicos é que podem produzi-la. Um exemplo disso é a Islândia. Outra fonte de energia que a gente tem é a biomassa. Eu até já comentei sobre a biomassa, que é a energia que vem do ciclo, depende do ciclo de matéria orgânica, animal e vegetal. Essa energia ela permite gerar eletricidade graças ao calor que é liberado pela combustão de alguns materiais, como lenha e o biodiesel, e também pode vir do lixo queimado ou do biogás, geralmente o metano, que é o gás que vem da fermentação da matéria orgânica. O Brasil ele é o líder de produção desse tipo de energia a partir de biomassa com o etanol. Bom, a gente também tem a energia maremotriz. Essa é a que eu menos ouço falar, menos sei, na verdade. Essa energia ela depende exclusivamente da intensidade das marés e das correntes marítimas. Existem usinas específicas para cada uma que utilizam turbinas, aí, tipo a energia eólica, que tem turbina também, só que no caso das correntes marítimas, são turbinas subaquáticas, para poder gerar a eletricidade. É uma fonte de energia limpa, porém que necessita assim, de um grande investimento. E porque, assim como a energia solar, ela ainda não gera energia suficiente para poder sustentar uma grande população ou produção. Além dessa, se não me engano, a última, energia nuclear. Bom, a energia nuclear, ela depende de um elemento passivo à fissão, que é o urânio, que é um material radioativo que pode ser enriquecido para poder aumentar sua capacidade de liberação de energia. Essa fonte ela permite utilizar energia nas centrais nucleares, graças assim ao calor que é liberado quando há fissão atômica, porém possui alguns problemas em relação aos possíveis impactos ambientais e sociais. Quando tem caso assim, de acidente na usina, como que vai ser destinado, o material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. Oi? Chernobyl. Exatamente. Chernobyl, tipo, quando é uma boa fonte de energia, mas os resultados, quando tem problema, é grande. Muito grande. Mas é tipo acidente de avião. Se você vai comparar acidente de avião de carro é muito mais alto. Só que quando tem um acidente de avião, é muito difícil que alguém sobreviva. E aí é o caso da usina nuclear. Tipo, o acidente é muito difícil de acontecer. Mas se acontece, tem uma proporção muito grande. E aí ter esse controle é que é complicado. Mas é uma ótima fonte. Ok. Agora que eu vi seu comentário, você nunca tinha falado de quê? Energia marítima? Pergunta. Qual é a energia que é mais usada dessas aí? Depende. Por exemplo, no Brasil, hidrelétrica. Na Rússia, que é que vem de gás natural. Como é que chama? Energia geotérmica. Gás natural e GNL, que é o gás natural liquefeito, é diferente. Então,
Aí depende do país, da região, das condições que está. Por exemplo, o Brasil, a hidrelétrica ela é a mais usada por causa do potencial que a gente tem para gerar esse tipo de energia, devido à quantidade de leitos, de rios e tudo mais. Por exemplo, em países que são mais desérticos, investir em energia solar ou eólica vale muito mais a pena do que tentar fazer uma hidrelétrica. Tipo, não dá nem para comparar, né? Então, E tentar a usar um painel energia solar lá no através Polo Norte deve ser complicado. Exatamente. Então, a energia através das hidrelétricas é mais viável para o Brasil? Oi? Repete que eu não entendi. Acho que está dando problema na conexão. Só um minuto. Só um minuto, gente. O da França eu não sei, mas, por exemplo, é porque eu estava conversando aqui. No Brasil também tem usina nuclear, que é a de Angra 1 e 2. A da França, deixa eu ver aqui. Energia. Ó, bom que a primeira notícia aqui que apareceu de 2020, França desliga sua usina nuclear mais antiga. Vamos ver por quê. 86% da energia gerada pela França é produzida por usinas nucleares e a França produz eletricidade mais barata que os outros países e menos agressivas nas emissões de CO2. É o que eu estava falando. Energia nuclear tem vantagem? Tem. Porém, tem risco. Da mesma forma que as outras fontes de energia. A vantagem é que o lixo nuclear dá para esconder em algum lugarzinho. Só lacrar com chumbo. Um lugarzinho no fundo do mar. só, só que o problema é justamente a merda, né? Porque se der merda, fudeu. Então, e aí tem essa questão do planejamento, que vai ser feito com os resíduos que são gerados. Porque não é algo que dá para ser descartado facilmente em qualquer lugar. Também não é qualquer Zé Ruela que consegue mexer com isso aí, né? Tem que ter muito preparo. Uma equipe altamente treinada. Bora fazer alguns exercícios, a gente ainda tem... Poxa, pouquinho tempo. Dá pra gente fazer pelo menos um. Eu vou colocar ele aqui na tela. E vou tentar mandar a votação para vocês. Se não der para votação, vai responder no chat mesmo. Ô, mãe. Tá, gente. Dar aula em casa é uma maravilha. Tá, deixa eu passar o slide aqui. Ó, vamos dando uma lidinha aqui na questão enquanto eu monto o formuláriozinho.
Mais 3 minutinhos aí para vocês lerem e responderem. Mais 1 minuto. Então, bora lá para os resultados. Deixa eu ver aqui. A maioria das pessoas respondeu a opção C, que é a opção correta, que é por causa dessa jazida de xisto, por causa de uma reserva que os Estados Unidos descobriu recentemente, que é a maior reserva de xisto do mundo, e aí por causa dessa reserva ele alcançou o patamar de maior produtor. Apesar de ele estar sempre aparecendo aí como um ícone da produção e da comercialização de petróleo no mundo. Mas nesse caso aqui foi por causa do xisto.
questão. A opção que muita gente coisou, o Brasil. Gente, quer ver? Deixa eu até ver aqui qual foi a porcentagem. Teve algumas pessoas vindo na B. Vamos voltar lá, ó. Foca na pergunta. Tá falando dos Estados Unidos. Aí, a resposta B tá focando no Brasil. Então, assim, não tem uma relação aqui entre o que está sendo perguntado e o que foi respondido. Ainda que seja uma resposta verdadeira, não tem relação com o que foi perguntado. Tá bom? Então, questão 2. 5 minutinhos para vocês lerem e responderem. Vou colocar o formulário agora.
Bora lá. A maioria respondeu. A opção B. Isso aí, certinho. É a opção B, que é o desenvolvimento tecnológico, é a busca assim, por outras fontes, as fontes alternativas de energia. Tem essa questão da diminuição do uso do petróleo até que chegue ao fim. E na própria questão aqui já tem algumas informações que eliminam as outras, né? Então, bora para 3. Essa vai ser a última que a gente vai fazer hoje. Mesmo esquema. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Aqui a gente está falando sobre o consumo energético mundial, onde o petróleo tem que ser de 35%, carvão entre 20% e 25%, o gás natural mais ou menos 20% aqui, os combustíveis renováveis aqui próximo entre 10 e 15%, a energia nuclear quase 10%, energia hidrelétrica menos que 5% e outras fontes aqui menos que 5%. Aí aqui já responde uma pergunta que tinha sido feita antes sobre qual tipo de energia era mais utilizado. Só que aqui a gente tem os combustíveis fósseis e depois as outras fontes de energias que são renováveis, exceto a nuclear, né? Mas vamos à pergunta. Bora para a resposta. Hoje, eles realmente estão afiados. A resposta é a letra D mesmo. E aqui, até mesmo pelo gráfico, a gente vê, como eu acabei de comentar, que as principais fontes de energia aqui ainda são de combustíveis fósseis. E
em questão da distribuição, a gente pode destacar que alguns países que têm esse controle da oferta e do valor, eles acabam controlando essa distribuição. E aí a gente tem, como exemplo, aquelas crises do petróleo que vem dessas ações que eu falei quando a gente estava falando ali da OPEP. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Eu não vou colocar no Moodle. No Moodle, gente, Moodle não. No Classroom. As listas de exercício. Porque o retorno está sendo muito baixo, então não está valendo a pena. Eu vou trazer os exercícios aqui para a sala para a gente fazer junto, porque eu acho que rende mais. Esses aqui, a gente só fez 3 de 10. Eu vou colocar para vocês lá no Classroom, mais como uma lista mesmo, já com as questões e as respostas comentadas. Principalmente porque o mesmo conteúdo que eu dou para vocês, eu dou para a turma da tarde. E eu tive alguns problemas hoje na turma da tarde para poder debater esses exercícios. Enfim, estão liberados. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima aula. Quem for fazer o vestibular esse final de semana, boa sorte. Estudem geopolítica, globalização e economia, tá bom? É isso aí, gente. Tchau, tchau.